Muy buenos días, amados amigos. Muito bom dia, amados amigos e e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, sob o tema A Luz do Sétimo Selo. A luz do sétimo selo é nosso tema para esta ocasião e leremos em São Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 17, e também leremos em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E diz assim a Escritura: Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Vamos ler também Marcos, capítulo 1. Vejamos aqui onde conseguimos o de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. É a mesma passagem, diz. Versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vem, é a mesma passagem, mas em cada um dos evangelhos, o dá desde o ângulo ou ponto de vista em que deve ser visto em cada um dos evangelhos. Mas juntando todos esses lugares, então, encontramos ou vemos um quadro mais claro. E agora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe sua palavra em nossas almas e nos permita entendê-la. Nosso tema é a luz do sétimo selo. Podem sentar, queiram ter a bondade.
O sétimo selo, quando foi aberto no céu, no livro da redenção, encontramos que causou silêncio como por meia hora no céu. Diz a Escritura, houve silêncio como por meia hora. E o que contém o sétimo selo que causou silêncio no céu como por meia hora? Contém o segredo da segunda vinda de Cristo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, e quando esse mistério foi aberto no céu, sob o sétimo selo, houve silêncio. Os querubins, os arcanjos, os anjos, todos os que estavam lá no templo de Deus no céu, adorando a Deus e cantando a Deus, se calaram. Assim, o inimigo de Deus, o diabo, não conheceria esse mistério para que assim não pudesse imitar e assim não pudesse interromper o mistério do sétimo selo sendo cumprido, esse mistério na terra no tempo correspondente. O inimigo, se obtivesse o conhecimento desse segredo, faria muitas imitações e também tentaria destruir o sétimo selo. Lembrem que quando Moisés nasceu, para esse tempo, por ordem do faraó, todos os meninos varões que iriam nascer quando as parteiras ou parteiras vissem que era um varãozinho, tinham que matá-los. Essa era a ordem do rei. E quando Jesus nasceu, encontramos que o rei Herodes soube que havia nascido o Messias e quis saber onde estava e quem era o Messias para matá-lo. E porquanto não pôde obter o conhecimento de quem era o Messias, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Sempre que Deus envia um profeta dispensacional à terra, o inimigo tenta matá-lo. O diabo tenta usar instrumentos para matar este menino que nasceu. Nesses 2 casos, o nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus tentou de usar o mesmo governo, tentou usar o mesmo rei, o faraó, quando Moisés, e ao rei Herodes, quando Jesus. E agora, para a segunda vinda de Cristo, que é a vinda da pedra não cortada por mãos, que o profeta Daniel viu, na interpretação que deu ao sonho de Nabucodonosor, encontramos que o inimigo tentaria destruir a segunda vinda de Cristo. Portanto, quando foi aberto esse mistério no céu, o qual não era conhecido no céu, mas quando foi aberto no céu, todos os ali presentes que estiveram vendo a abertura desse sétimo selo puderam compreender qual era esse mistério. O viram aberto, viram o que estava aí contido, mas não puderam nem cantar, não puderam glorificar a Deus. Para esse tempo, tiveram que se manter em silêncio por meia hora ou quase meia hora das do céu. Um dia do céu é 1000 anos dos seres humanos. E um dia do céu, 24 horas do céu são 1000 anos. E quanto será uma hora do céu? Uma hora do céu são 41 anos com 8 meses, Miguel. Com 8 meses. E uma vigília. Quantas horas são? Uma vigília das da terra são 3 horas. Contém 3 horas uma vigília. Há 4 vigílias. A primeira vigília
é de 9 a 12 da noite. A segunda vigília é de 12 a 3 da manhã. A terceira vigília é de 3 a 6 da manhã. E a quarta vigília é de 6 a 9 da manhã. É a única vigília que é de dia. E Cristo disse, falando com relação das vigílias, ele disse algo muito importante que nós não podemos deixar passado despercebido, porque se relaciona com a vinda do Filho do Homem para o último dia. Ele disse, capítulo 12, versículo 35 em diante de São Lucas diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Perguntou-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós ou a todos? Respondeu-lhe o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Cristo colocou em sua casa, que é sua igreja, servos fiéis e prudentes, que estejam a cargo da administração dos bens da casa de Cristo, da sua igreja, e que estejam dando o alimento espiritual da palavra de Deus a tempo, ou seja, a mensagem correspondente à era correspondente. Destes servos fiéis e prudentes encontramos que Cristo teve, durante as 7 etapas ou eras da sua igreja gentia, sob a parte do lugar santo do seu templo espiritual, aqui, entre os gentios, teve 7 servos fiéis e prudentes, 7 mordomos que estiveram encarregados da casa de Cristo, cada um em sua era, dando o alimento, a ração a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. Mas qual é o servo fiel e prudente, o mordomo fiel e prudente que estará na casa de Deus, dando o alimento espiritual a tempo na vinda do Filho do Homem, no cumprimento do 7º selo, no cumprimento da segunda vinda de Cristo? Se vier a primeira, segunda ou terceira vigília, que corresponde a estas 7 eras da igreja gentia, é bem-aventurado o mensageiro que estiver neste tempo. Mas vamos ver, há algo mais aqui. Não são 3 vigílias, mas são 4 vigílias. Em São Marcos, capítulo 13, versículo 34 ao 37, nos dá mais luz sobre as vigílias e diz: deixou sua casa e deu autoridade a seus servos. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a
cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Agora aqui temos novamente os servos fiéis e prudentes, os mordomos fiéis e prudentes colocados na casa de Deus, cada um na sua era. Esses são os mensageiros de cada uma das eras. E mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Aqui temos estas quatro etapas nas quais Cristo diz: não se sabe. Velad pues porque no sabéis. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, ou seja, o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Se ao anoitecer ou se nas primeiras eras da igreja, as primeiras etapas, ou se à meia-noite, quando a igreja entrou na etapa do obscurantismo, ou ao cantar do galo, quando a igreja começou sua etapa de restauração com Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, que corresponde essa etapa à terceira vigília, ou seja, de 3 às 6 da manhã. Encontramos Lutero na primeira hora da terceira vigília, ao Wesley na segunda hora e ao reverendo William Branham na terceira hora da terceira vigília. Essa é a etapa do canto do galo, ou amanhã. Se não veio nem ao anoitecer, nem à meia-noite, nem ao canto do galo, então somente resta o quê? Amanhã. E na manhã, isso é na quarta vigília, que é de 6 a 9 da manhã. Foi na quarta vigília que Jesus apareceu caminhando sobre o mar a seus discípulos. Foi na quarta vigília que eles o viram e diziam: é um fantasma. Será na quarta vigília que corresponde à era da pedra angular, onde a segunda vinda de Cristo será vista pelos escolhidos de Deus que estarão no barco, estarão no corpo místico de Cristo. E dirão alguns de momento, algumas pessoas poderão pensar que é um fantasma. Algumas pessoas poderão pensar que é um falso profeta. Algumas pessoas poderão pensar qualquer coisa. Mas, quando ele falou e lhes disse: eu sou, não temais. Quando ele se identificou como o eu sou e disse que não tivessem medo, aí, por meio da identificação dele falando, os discípulos de Jesus Cristo souberam que era Jesus. E é pela palavra falada de Cristo, se identificando na promessa da sua vinda para o tempo final, se identificando como o cumprimento do sétimo selo, que os escolhidos de Deus o verão e o reconhecerão. E não o confundirão com um fantasma, não o confundirão com um falso profeta, não o confundirão com algum pregador, mas com o sétimo selo sendo cumprido. Quando ele veio na sua primeira vinda, o que foi? Um profeta. Um profeta pregando a palavra de Deus e revelando o cumprimento das profecias correspondentes à primeira vinda de Cristo. E mostrando às pessoas que essas promessas estavam cumpridas em quem? Nele. Querem ver um lugar onde ele disse que estão cumpridas nele? Em São Lucas capítulo 4,
versículo 14 em diante diz: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra alrededor. Todas as regiões circunvizinhas. Este é o mesmo evento que lemos no princípio, mas visto por São Lucas. Ou seja, visto desde este ângulo que São Lucas o apresenta, diz: Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui está mostrando que se estava cumprindo essa escritura de Isaías, que é uma profecia que fala da vinda do Messias. E aqui estava Jesus, um trabalhador da construção, lendo essa escritura e dizendo: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Estava cumprida diante deles. E quem estava diante deles ali? Pois Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré estava Isaías capítulo 61. Cumprida essa escritura em carne humana. Agora vejam. É o mesmo evento, ou nos mesmos dias que nos diz São Marcos e São Lucas, onde o povo assentado em trevas viu grande luz. Os assentados em trevas e sombras de morte, luz lhes resplandeceu. Por quê? Porque ali estava o cumprimento da palavra prometida para aquele tempo, a palavra profética que anunciava a vinda do Messias. E estava se cumprindo em quem? Em Jesus de Nazaré. Jesus, em uma ocasião, em São João capítulo 12, capítulo 8, verso 12, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo. Ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora encontramos que os que seguiram a Jesus estavam seguindo a luz do mundo e não andavam em trevas, porque tinham a luz da vida. E, consequentemente, eles estavam vendo o que Deus estava realizando nesse tempo, que era o cumprimento da vinda do Messias. Agora vejam vocês, São Marcos diz que quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, na região de Zebulon e Naftali. Toda essa região, aí, vejam vocês, corresponde a Zebulon e Naftali. E essa região de Zebulon e de Naftali é o terreno por onde Jesus começou seu ministério pregando. Nazaré pertence a esse território também de Zebulon, pois o mar da Galileia se encontra e pertence a Naftali. E talvez uma partezinha a Zabulon.
por um lado, pelo outro lado pertence a Manassés. E nesse lugar de Zebulon, encontramos o território de Nazaré. O território de Nazaré pertence à tribo de Zebulon. Assim que podemos ver que Jesus, tendo seu ministério, começando o seu ministério, cumpriu a promessa que aos assentados em trevas e sombra de morte, que era o território onde ele foi criado, luz lhes resplandeceu quando foi acesa essa luz ao ser batizado por João Batista e começar seu ministério. E agora encontramos a Jesus cumprindo as promessas correspondentes àquele tempo. Vejam, Cafarnaum pertence à área de Betsaida e, consequentemente, pertence a esse território da parte alta da Galileia. Ou seja, que Cafarnaum está pela área de Betsaida, onde era Pedro, João e também e Jacobo. Tiago, e agora vejam, por todo esse território, Jesus começou seu ministério, esteve pregando, e a luz começou a quê? A resplandecer no meio de gente e de territórios que estavam em trevas e sombra de morte. Mas porquanto a primeira vinda de Cristo foi a luz que resplandeceria nesses territórios, quando essa promessa se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré, e começou Jesus seu ministério e começou a pregar por meio da pregação do Evangelho, a luz começou a resplandecer. Por meio da pregação de Jesus Cristo, começou a luz a resplandecer e a iluminar a alma e o entendimento das pessoas desses territórios, e começaram a chegar os discípulos de Jesus Cristo. Cristo começou a chamar seus discípulos, e assim começou o movimento messiânico da primeira vinda de Cristo. Começou seu ministério e começou essa grande manifestação que durou 3 anos e meio, de onde viria a manifestação do Evangelho da Graça para ser pregado, começando no meio do povo hebreu e depois entre os gentios, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo e dar vida eterna a todos os filhos e filhas de Deus. Por isso, encontramos que o chamado é a todo ser humano, é o chamado do arrependimento e de receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo, o qual Ele dá a todos os que se arrependem, o recebem como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo. Em seguida, Ele dá seu Espírito à pessoa, entra na pessoa o Espírito de Cristo e produz assim um novo nascimento na pessoa, porque a promessa é que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Quando? Nos últimos dias. E os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. Por isso, começou a derramar do seu Espírito Santo no tempo dos apóstolos, quando eles estavam no aposento alto, esperando a vinda do Espírito Santo. E agora,
Do dia de Pentecoste em diante começou o novo nascimento dos filhos e filhas de Deus para entrarem assim ao corpo místico de Cristo, para assim nascerem de novo, nascerem no reino de Deus e serem selados com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, para no dia da redenção, para o corpo, todos os que já foram selados com o Espírito de Cristo, ao receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, e receber o Espírito de Cristo, para o último dia, se essas pessoas, quanto ao seu corpo físico morreram, serão ressuscitados em um corpo eterno. E se estiverem vivos quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, pois serão transformados. E assim teremos um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo, e todos seremos a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Teremos a imagem que é o corpo teofânico, a teofania, o espírito teofânico, e teremos a semelhança física que é o corpo físico e eterno que obteremos. E agora, isto é para o último dia, onde, assim como 2000 anos atrás, resplandeceu a luz entre os hebreus no território assinalado como Zebulon e Naftali, esse território dessas tribos, onde Jesus Cristo começou seu ministério, e sendo Jesus Cristo a luz do mundo, ele, manifestado em seu ministério messiânico, pregando, começou a resplandecer a luz do mundo, Cristo, ao pregar Cristo, a palavra de Deus para aquele tempo, e revelar que estava cumprida no meio deles a palavra messiânica, a vinda do Messias. E lhes dizia: hoje se cumpriu diante de vós esta Escritura. E agora, para o último dia, a luz resplandecerá de novo, no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Agora, através das eras, Deus deu luz ao seu povo de era em era por meio da sua manifestação através de cada anjo mensageiro. Cristo representou sua igreja no candelabro com 7 lâmpadas acesas, porque sua igreja, passando por diferentes eras, passando pelas 7 eras da igreja gentia, esse candelabro com essas 7 lâmpadas, e a luz em cada candelabro é a luz do Espírito de Deus, a luz de Cristo através do mensageiro de cada era. A chama desse candelabro é o mensageiro aceso com o fogo de Deus, com o fogo do Espírito Santo. Através desse mensageiro, o Espírito de Deus esteve manifestado. E na manifestação do Espírito de Deus nesses 7 mensageiros, se cumpriu a promessa dos 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra. É o Espírito de Deus em 7 grandes manifestações durante as 7 eras da igreja gentia. E esses 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, vejam vocês, diz no capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse, diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui temos os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 lâmpadas de fogo acesas diante da presença de Deus, diante do trono de Deus. E agora em Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz:
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 olhos são os 7 anjos mensageiros, porque olhos representam videntes, ou seja, profetas. E esses são 7 mensageiros de Cristo, cada um em sua era. Recordam que São Paulo disse que a trombeta final soará? E diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. Diz que todos seremos transformados. Agora, para quando? Diz, em um abrir e fechar de olhos. De era em era, se abriu um olho dos 7 olhos do Cordeiro, dos 7 olhos de Deus. A cada vez que veio o mensageiro, se abriu um dos olhos de Deus. E em seguida, quando morreu o corpo físico desse mensageiro, se fechou esse olho de Deus. Até que os 7 olhos de Deus são abertos durante as 7 eras da igreja gentia e são fechados, abertos e fechados, um abrir e fechar de olhos, até que chegamos ao último dia. Cristo aparece onde Cristo aparece em Apocalipse capítulo 1 com seus 2 olhos, porque um cordeiro, este cordeiro que tem 7 chifres, que são as 7 eras da igreja gentia, e 7 olhos, cada um em cada um dos chifres, cada um em cada uma das eras. Vejam vocês, esse cordeiro, em acréscimo, tem seus 2 olhos, como todos os cordeiros. Mas por quanto tem 7 chifres, em cada chifre tem um olho. Sempre um chifre representa um poder, e isso foi cada uma das eras da igreja gentia. Aí temos 7 poderes manifestados, que são as 7 eras da igreja de Jesus Cristo com seus 7 olhos, mas agora para o tempo final, vem com seus olhos como chama de fogo, e são 2 olhos como chama de fogo. E, porquanto olhos representam profetas videntes, para o último dia temos a promessa dos 2 ungidos que estão diante da presença de Deus, os 2 ungidos que são as 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante da presença de Deus, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Aí temos os olhos como chama de fogo do Filho do Homem em sua vinda para o último dia. E agora vem com seu rosto como sol. Vem resplandecendo, porque sua vinda está prometida em Malaquias capítulo 4, versículo 2, como sol de justiça. Diz, mas para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Também nos diz o salmista, nos falando sobre Deus como sol, vamos ver, o Salmo 89, versículo 15, vamos ver o que diz aí. Diz, bem-aventurado o povo que sabe aclamar. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Como vem em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 18, e em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Como vem? Vamos ver como vem. Apocalipse capítulo 1, versículo.
Versículo 12 em diante diz: E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Ou seja, e não vem como sacerdote, mas que vem como juiz de toda a terra, porque seu cinto está sobre seu peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Agora vimos que seus olhos aqui são como chamas de fogo. Vimos que seus pés são como latão reluzente, reluzentes como numa fornalha, seus pés de bronze, o bronze representa o juízo divino e os profetas são o juízo divino. Portanto, seus pés de bronze são os ministérios das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias. Eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Isso é a palavra, a mensagem de Cristo, no último dia, que é a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual nos fala e nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. É essa palavra criadora de Deus nos revelando todas essas coisas. É essa palavra de Cristo como grande voz de trombeta falando à sua igreja. É a mesma voz de Cristo de Apocalipse capítulo 10, clamando como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo suas vozes. E aqui está representada sua voz, sua palavra, sua mensagem em uma espada que sai da sua boca. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Como vem? Com o seu rosto como o sol. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Aí o temos de novo com seu rosto como o sol. Ele é o anjo forte que desce do céu. Ele é o anjo que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, nesta nuvem, acompanhado com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Se virarmos a foto para a direita, encontraremos este anjo formando o cabelo ou cabeleira branca do Senhor. Com a vinda deste anjo, a terra se forma ou se cumpre o simbolismo do cabelo branco do Filho do Homem. E o cabelo branco representa experiência, representa que tem a suficiente experiência e maturidade para, como juiz, julgar de forma justa a todo ser humano. Trazer o juízo divino assinalado para o tempo final. Falar esse juízo divino, revelá-lo neste tempo final. E agora, na corte divina, vejam vocês, se chega ao tempo em que Cristo é manifestado como juiz de toda a terra. Nessa nuvem apareceu esse anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, anjo forte, vestido nessa nuvem, formada por anjos, pois em Apocalipse capítulo 10 diz: Vi descender del cielo outro anjo forte envuelto em uma nuvem. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Como vinha vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. É o Filho do Homem sendo visto aí no céu, conforme a como disse Jesus em São Mateus, capítulo 24,
Verso 30 al 31, versículo donde dice, 30 ao 31, onde diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí temos a señal. Aí temos o sinal do Filho do Homem no céu. Entonces lamentarán todas as tribos da terra e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí o temos, vindo sobre as nuvens do céu, nuvens formadas pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras e o mesmo anjo forte. Aí temos essa nuvem misteriosa formada por 8 anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras e o anjo que era diferente dos demais, o qual tem o 7º selo. E diz, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejam, que depois da manifestação do sinal do Filho do Homem no céu, o que vem? Vem os ministérios dos anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos 2 ungidos, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, primeiramente chamando os escolhidos de Deus entre os gentios e colocando-os onde? No corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E aí se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, a qual se entrelaça com a dispensação da graça, e todos os escolhidos de Deus neste tempo final são chamados e juntados na era da pedra angular e recebem a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do anjo, da vinda do anjo forte que desce do céu resplandecendo o seu rosto como o sol, para assim receber a fé, ou seja, a revelação, para serem transformados e raptados neste tempo final. E agora? Como caminharemos na era da pedra angular neste tempo final? Quando Cristo esteve pregando, falou sobre João Batista e disse: João era uma tocha que ardia e vocês quiseram caminhar à sua luz. E de era em era, encontramos que esses 7 anjos mensageiros foram essa tocha acesa, foram essa chama do castiçal ou candelabro de cada uma das eras, acesa essa chama com o Espírito de Cristo, e caminharam à sua luz os escolhidos de cada era. Era a luz de Cristo manifestada no anjo mensageiro de cada era. Veio o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia, o precursor da segunda vinda de Cristo, o Elias que tinha que vir, preparando o caminho ao Senhor, preparando o caminho ao 7º selo, preparando o caminho ao anjo que era diferente dos demais. Veio, e ele foi esse Elias que havia de vir, e ele era uma luz, uma tocha acesa. Ele era a luz da 7ª era da igreja gentia. Ele era essa chama que estava nesse 7º castiçal, nessa 7ª lâmpada, acesa com o fogo do Espírito Santo, iluminando a todos os filhos e filhas de Deus nessa 7ª era. E muitos quiseram caminhar à sua luz, e esteve muito bem. Mas o 7º selo sendo cumprido no último dia, que é a vinda do anjo que tem o 7º selo, é a luz da era da pedra angular, e é a luz do 7º milênio, e é a luz da 7ª dispensação, a dispensação do reino, e, consequentemente, é a luz do mundo. O 7º selo, a segunda vinda de Cristo. Ele foi a luz do mundo na sua primeira vinda, e ele é a luz do mundo em sua segunda vinda. E agora, vejam vocês que esse 7º selo, quem o tem? O anjo que era diferente dos demais, conforme o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo,
na página 469, quando diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais, estava numa constelação com 3 a cada lado, e um acima, e o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Por quê? Porque quem tem o 7º selo? O anjo que era diferente dos demais. Para cada anjo mensageiro das 7 eras da igreja gentia, os quais se encontram aqui em seus corpos teofânicos, para serem manifestados na terra e ter seus ministérios, tiveram que estar manifestados em carne humana. E quando terminam de estar em carne humana, vão ao paraíso viver com o grupo que correspondeu na sua era. São reunidos. É reunido cada mensageiro com quem? Com seu povo. Com o grupo da sua era. E agora, para o anjo que era diferente dos demais ter seu ministério aqui na terra e cumprir o 7º selo na terra, pois tem que vir em carne humana nesse último dia. E essa é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é Cristo vindo no último dia. É o anjo do pacto, o verbo, regressando no último dia como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Por isso, em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21, tem escrito na sua coxa e na sua vestimenta este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diz também que seu nome é o verbo de Deus. É o verbo, o qual se fez carne 2000 anos atrás e foi conhecido pelo nome de Jesus. E disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele continua sendo a luz do mundo. Ele é o anjo do pacto, o anjo de luz. E agora encontramos que no último dia vem o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vem novamente manifestado no último dia, no cumprimento da sua segunda vinda. E agora como será? O precursor da segunda vinda de Cristo disse na página 134 do livro dos selos em espanhol. Recordem que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, quem libertou o povo hebreu, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Espírito Santo, ou seja, estando Deus nesse corpo teofânico, é conhecido como o Espírito Santo. Ele é o varão vestido de linho branco, na profecia de Ezequiel, capítulo 9. E na profecia de Daniel, quando ele viu um varão sobre as águas do rio vestido de linho. E agora, diz na página 134 do livro dos selos, diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como será isso?
Na página 277 do livro dos selos, diz também, orando, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Agora, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. É o anjo do pacto. É este anjo que era diferente dos demais. É o varão vestido de linho fino e branco na profecia de Daniel sobre as águas do rio e é o mesmo varão vestido de linho branco da profecia de Ezequiel, capítulo 9. E agora, como virá? Porque ele tem que vir para cumprir seu ministério messiânico, primeiramente no meio da sua igreja gentia e depois no meio do povo hebreu. Página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se conseguirmos esse homem, conseguiremos a quem? Ao anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana no último dia. E esse anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, que é o Verbo, no último dia, é a luz do mundo, para o sétimo milênio, para todos os seres humanos, e para a era da pedra angular, e para a dispensação do reino, porque ele continua sendo a luz do mundo. É o Verbo, a luz do mundo, em sua primeira vinda, e em sua segunda vinda também. Por isso é que diz o livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como será cheio do conhecimento da glória do Senhor? Por meio da pregação do Evangelho do Reino, se obterá o conhecimento da segunda vinda de Cristo, o conhecimento da manifestação da glória de Deus, manifestada na terra, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, em sua manifestação em carne humana, em um homem deste tempo final, na manifestação da palavra encarnada em um homem, na manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana no último dia e se manifestando por meio desse instrumento de carne, que será um profeta, o profeta da sétima dispensação, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do reino. Ele é também o mensageiro da era da pedra angular. Ele é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ele é o anjo mensageiro que trouxe a João o apóstolo a revelação do livro do Apocalipse. Na página 301 do livro dos selos, falando sobre este anjo mensageiro que trouxe a João a revelação apocalíptica, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, diz: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Uma águia é um profeta. Essa águia que mandou foi quem? O profeta Noé. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Quem foi essa águia? O profeta Moisés.
Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? E para os que não sabiam, agora sabem. ¿Lo creen? Claro que sim. Claro que sim. Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um mensageiro. Ele era um anjo. Um mensageiro. Mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, postrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas, para o adorar, e disse-me o anjo: olha, não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro algum, porque eu sou contigo e conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, 8 ao 9. Agora, passando a página 302, diz: agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Ou seja, não pode ser trazida por outro tipo de pessoa. Tem que ser o profeta ordenado por Deus para essa era ou para essa dispensação. Se é uma mensagem de uma era, pois vem pelo mensageiro dessa era. Se é uma mensagem para uma dispensação, vem por um profeta dispensacional. E esse anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta dispensacional, o qual é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino. E com a mensagem do Evangelho do Reino sendo pregada por esse profeta dispensacional, o mistério da segunda vinda de Cristo é aberto a todos os filhos de Deus. E assim temos, então, a luz do mundo resplandecendo e nos iluminando a alma, o entendimento e todo o nosso ser, para, em breve, se completar o número de todos os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, porque são chamados e juntados com essa mensagem do Evangelho do Reino, com essa grande voz de trombeta ou trombeta final. E assim todos os escolhidos de Deus no último dia estarão escutando o quê? Essa grande voz de trombeta ou trombeta final. Que estará revelando o quê? Revelando o mistério da vinda do anjo, que era diferente dos demais, a vinda do anjo forte, a vinda de nosso amado Senhor Jesus Cristo, a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, a vinda do Verbo encarnado no último dia. Agora vejam vocês como nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo aqui na mensagem, neste livro de citações. Encontramos na página 47 um extrato da mensagem às 10 virgens. Aqui o versículo 402 diz: E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, vejam, os que tivermos ficado até quando? Até a vinda do Senhor. Tivermos ficado até quando? Até a vinda da palavra encarnada em um homem. Até que tivermos ficado até a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E de onde vem esse cavaleiro? Do Ocidente. É no Ocidente onde se cumpre a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Que é a palavra, o verbo, o anjo do pacto encarnado em um homem, ou seja, em seu anjo, mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Diz:
Não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos irmãos que selaram seu testemunho com seu sangue. Isto foi durante as perseguições onde os matavam. Não impediremos ou estorvaremos, atrapalharemos os que dormem. Eles não estão mortos, mas que dormem. Seus corpos morreram, mas eles estão no paraíso. E estão dormindo para esta dimensão, mas estão despertos, acordados na sexta dimensão, assim como as pessoas dormem em seu lar, quando dormem, estão dormindo a este mundo, mas estão despertos, acordados, pois algumas vezes está sonhando, está por outros lugares, está acordado em outra dimensão, mas dormindo para essa dimensão terrena. Diz, porque soará a trombeta, algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. Esse algo evangélico que é? O evangelho do reino. Soando o quê? Estará soando algo. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. A grande voz de trombeta ou trombeta final. O que estará anunciando? O que estará revelando à Igreja de Jesus Cristo? Estará revelando a segunda vinda de Cristo. Estará revelando esse mistério. E os escolhidos de Deus, quando recebem essa revelação, dizem: agora sim o vejo. E tão simples que é. Isto que foi anunciado, que foi profetizado, que será a maior coisa que Deus fará neste tempo final. Porque quando Deus promete algo grande para ser cumprido, o cumpre em forma simples. Diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali ou aqui, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho desaparecerá, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos aos nossos amados primeiro. Agora podemos ver aqui como será neste tempo final. A trombeta final, grande voz de trombeta soando e anunciando, revelando o mistério do sétimo selo, anunciando a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto vindo como? Vindo em carne humana novamente. Mas esse véu de carne no qual estará o verbo, a palavra encarnada, a palavra encarnada, não será o Senhor Jesus Cristo. Não será o mesmo véu de carne que ele teve na sua primeira vinda. Esse véu de carne será o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. Vejam na página 13A, versículo 128 diz, falando da sua vinda, diz: agora o que ele prometeu, vindicar-se a si mesmo em um homem, um corpo humano, como o fez a Abraão quando o filho do homem seria o filho do homem, não o filho de Deus agora, o filho o Filho de Deus, onde? No Filho do Homem. O Filho de Deus no Filho do Homem. Ou seja, o anjo do pacto, Jesus Cristo, Filho de Deus, dentro do Filho do Homem. Ou seja, dentro de um profeta, porque Filho do Homem é sempre um profeta. Diz, no capítulo 1, versículo 2 de Ezequiel, o Senhor chamou a Ezequiel o filho do homem, o filho do homem, exatamente como Jesus se chamou a si mesmo, como ele se chamou o filho do homem, porque é um profeta. Agora, continuamos, vocês entenderão isso através do ensinamento dessa semana. Vejam, o que é o Filho do Homem? Profético, ou seja, profeta. O que seria Malaquias 4? Um profeta. Quais eram essas coisas que hão de acontecer nos últimos dias?
Agora, ele não disse quando. Ele não disse quando. Ele disse que sucederia. Que aconteceriam. Sucederam. Agora, ele aún es el aconteceram. Hijo de Deus. Agora, ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias, no trono de Davi, como filho de Davi. Ele é essa palavra. E ele só está mudando de máscara. Somente está mudando de quê? De véu de carne. Solo está cambiando de máscara de lo que no se só está mudando de máscara pelo que não podia se ver ao que está absolutamente declarado. A palavra encarnada. E o que é a palavra encarnada para o último dia? A vinda do anjo que era diferente dos demais. Agora podemos ver este grande mistério que está prometido para ser manifestado neste tempo final. Vimos esta promessa da vinda da palavra encarnada em um homem para este tempo final. E é neste tempo em donde Jesucristo, neste tempo onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesucristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, vem encarnado, a palavra encarnada em um homem, que é seu anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Isso é a vinda do sétimo selo. Isso é o sétimo selo sendo cumprido aqui na terra. Isso é o anjo do pacto que vem com seu rosto como o sol manifestado no último dia. E caminharemos à luz do seu rosto. Caminharemos à sua luz. Vejam vocês em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 18 e Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz que este anjo vem com seu rosto como o sol. E na sua manifestação em carne humana estará nos iluminando a alma, o entendimento e todo o nosso ser, para caminhar à luz do seu rosto, à luz do rosto do anjo do pacto, caminhar à luz do rosto de Deus. Lemos onde diz, bem-aventurado o povo que sabe te aclamar, andará, ó Senhor, à luz do seu rosto. Em São Mateus capítulo 17 encontramos que Cristo levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, ao monte alto e se transfigurou diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol. E apareceram a cada lado do Senhor Moisés e Elias, porque sua vinda para o último dia é com o seu rosto como o sol resplandecendo e iluminando todos os filhos e filhas de Deus para caminharem no caminho de Deus neste último dia. E vem com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados através de carne humana, através do mesmo véu de carne, onde estará o verbo, a palavra encarnada no último dia. Ou seja, que no mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo e Espírito Santo, estará manifestado em carne humana e estará manifestando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Esse é o mistério da vinda do anjo, que era diferente dos demais, que tem o sétimo selo. Esse é o mistério do sétimo selo. Esse é o mistério da vinda de Cristo para o último dia, resplandecendo seu rosto como o sol. Seu rosto como o sol resplandecendo mostra Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem resplandecendo para
iluminar o entendimento de todos os filhos e filhas de Deus e depois do povo hebreu. E aos que habitavam em trevas e sombra de morte, vejam vocês, os que viveram nestas eras habitaram em um território onde houve luz manifestada por meio do mensageiro de cada era, onde estava o candelabro com suas 7 lâmpadas, esse candelabro aceso iluminando cada lâmpada em cada era. Cada era, com seu mensageiro, iluminou este mundo. E assim houve luz nessas eras. Mas agora o povo que durante essas eras esteve em trevas e sombra de morte é a América Latina e o Caribe. E agora na América Latina e no Caribe, a era da pedra angular é manifestada, que é a era da vinda da palavra encarnada em um homem, a palavra encarnada no anjo mensageiro de Jesus Cristo, e resplandece na América Latina e no Caribe. Aos assentados em trevas e sombra de morte, luz lhes resplandeceu lá na terra de Israel, em Zebulon e Naftali, que foi o território correspondente a Galileia. E resplandecendo lá na Galileia, diz Galileia do quê? Dos gentios. E agora, na Galileia dos gentios, a América Latina e o Caribe, ao outro lado do Jordão, diz lá, luz lhes resplandeceu. E agora, aqui está resplandecendo a luz de Deus na América Latina e no Caribe. Está resplandecendo Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais, que se encontra nesta nuvem, em sua vinda em carne humana, em seu anjo mensageiro, e está resplandecendo na América Latina e no Caribe, e está nos iluminando o entendimento, e está nos enchendo do conhecimento de todo o programa divino correspondente a este tempo final. Todo o programa divino correspondente à vinda do anjo que era diferente dos demais, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, em Espírito Santo, vindo no último dia e se manifestando em seu anjo mensageiro e operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, toma um véu de carne deste tempo final para se manifestar e resplandecer na América Latina e no Caribe. Nesse mesmo véu de carne, coloca os ministérios de Moisés e de Elias. Por isso é que o precursor da segunda vinda de Cristo, ao estar precursando a segunda vinda de Cristo, fala de Jesus, fala de Moisés e fala de Elias, porque o Filho do Homem virá com seus anjos, e seus anjos são Moisés e Elias. Esses 3 grandes ministérios, o ministério de Jesus, o de Moisés e o de Elias, estarão manifestados aqui na terra em carne humana. Já vimos que a vinda da palavra do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, é cumprida em carne humana em um homem deste tempo. É cumprida sua vinda em carne humana. É a palavra encarnada em um homem. É o verbo vindo em carne humana no último dia. E o que será o ministério de Elias por quinta vez neste planeta Terra? O precursor da segunda vinda de Cristo, na página 399 do livro dos selos, na pergunta número 11 que lhe fizeram, a qual diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus, ou seja, esse é o quinto Elias, uma das 2 oliveiras, é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Não. O primeiro Elias que viveu na terra de Israel, porque esse é um homem
de outro tempo passado. Eu creio que será. Ele diz, eu creio que será. Eu pensei que será um homem deste tempo. Ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Eliseu operou igual a Elias. E agora, em um homem deste tempo virá o ministério de Elias manifestado por quinta ocasião. Quando o ministério de Elias passou de Elias a Eliseu, onde Elias tinha terminado, onde Elias tinha feito sua última obra, que era abrir o Jordão. Em seguida, Eliseu parou diante do Jordão de regresso e abriu de novo com o manto de Elias. O manto representa a palavra, o qual também é a espada de dois fios. E agora, Elias em sua quarta manifestação esteve abrindo os selos, abriu até o sexto selo, e em seguida encontramos que nunca abriu o sétimo selo. Mas quando regressar o ministério de Elias por quinta vez, onde Elias tinha terminado, aí continuará Elias em sua quinta manifestação e abrirá o quinto selo. Porque Elias vem com Moisés, Elias vem com o Filho do Homem. Elias, vejam vocês, vem no último dia como uma das duas oliveiras, e também vem Moisés como a outra das duas oliveiras. Esses são os dois grandes ministérios dos anjos do Filho do Homem, que estarão manifestados em carne humana, no mesmo véu de carne, onde estiver o anjo do pacto manifestado. Porque o único que tem ministérios é o anjo do pacto, que é o Espírito Santo, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo. Consequentemente, o único que pode manifestar o ministério de Elias por quinta vez é o Espírito Santo. É Jesus Cristo vindo manifestado em carne humana no último dia. Diz a Escritura em São Pedro capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 em diante, vamos ver o que diz aí. Diz: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava. O Espírito de Cristo era quem estava nos profetas do Antigo Testamento, diz, o qual anunciava de antemão os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Porque os anjos do céu não são enviados para pregar o Evangelho, mas são enviados para pregar o Evangelho seres humanos. Os 7 anjos mensageiros são 7 homens enviados por Deus, cada um para cada uma das 7 eras da igreja gentia. E o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular é um profeta, o profeta da dispensação do reino, enviado para pregar a mensagem do Evangelho do reino, a mensagem eterna
a qual está prometida para ser pregada a todos os moradores da terra, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, onde diz: por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E quem é o que anuncia o dia de vingança do nosso Deus? Quem é o que anuncia que a hora do juízo divino chegou? É o anjo do Senhor Jesus Cristo ungido com o Espírito de Cristo, onde estarão manifestados os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés. E isso é a pregação do dia de vingança do nosso Deus, quando Ele anuncia o juízo divino que vem sobre a raça humana e o anuncia com a mensagem do Evangelho do Reino. Vem pregando o dia de vingança do nosso Deus para uns e vem pregando o tempo e dia de redenção do corpo físico para os escolhidos de Deus. Vem anunciando aos filhos e filhas de Deus que seremos transformados na era da pedra angular no último dia, na dispensação do reino, no último dia que é o sétimo milênio, pois Cristo disse: e eu ressuscitarei no último dia. E o último dia é o sétimo milênio. É chamado também o dia do Senhor. E depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados, nós os que vivemos seremos transformados. E antes da ressurreição e transformação nossa, e antes da ressurreição e nossa transformação vem o quê? A grande voz de trombeta soando e revelando estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Ou seja, Cristo vem manifestado em Espírito Santo e seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e vem proclamando a mensagem final, a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E com essa mensagem vem revelando o mistério da sua vinda à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino e último dia, ou seja, sétimo milênio. E assim vem mostrando ao seu povo, à sua igreja, o grande mistério do sétimo selo, grande mistério da sua vinda. O mistério da sua vinda, da sua primeira vinda, vejam vocês, foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual libertou o povo hebreu vindo em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus. Esse foi o mistério da primeira vinda de Cristo. E muitos tropeçaram nesse véu de carne, no qual se manifestou. Foi um jovem carpinteiro de Nazaré, ou seja, foi em um trabalhador da construção onde se cumpriu a vinda do anjo do pacto. E agora, na vinda do anjo do pacto, no último dia, por segunda vez, velado e revelado em carne humana, alguns tropeçarão, porque dirão: mas é que eu não estava esperando assim. Mas assim estava ordenado por Deus para ser cumprido. E o precursor da segunda vinda de Cristo disse: quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Ou seja, em um homem deste tempo final. Essa é a promessa da vinda do anjo do pacto, da vinda do verbo para o último dia. E esse véu de carne será o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é o profeta da dispensação do reino. É um profeta dispensacional, no qual virá o anjo do pacto manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Na página 449 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo:
o único espírito que ha estado sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias. Como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria. Porque seu espírito foi nada menos que o espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude. Foi o Deus dos profetas. Agora podemos ver o mistério da vinda de Elias. É o Espírito Santo, o qual esteve no profeta Elias, no profeta Eliseu, no profeta João Batista, no profeta William Marion Branham, operando o ministério de Elias em diferentes ocasiões e em diferentes véus de carne. E para o último dia, Elias virá por quinta vez, e isso é a vinda do Espírito Santo em outro homem, manifestando o ministério de Elias por quinta vez e manifestando o ministério de Moisés por segunda vez, porque temos a promessa que Moisés virá no tempo final. Portanto, isso é o Espírito Santo vindo em carne humana em um homem, operando o ministério de Moisés por segunda vez. E temos a promessa de que Jesus virá no último dia. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando apareceu a Saulo de Tarso, lhe disse nessa coluna de fogo: Saulo, por que me persegues? Saulo sabia que aquela luz era a mesma que havia aparecido ao profeta Moisés e tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E tinha libertado o povo hebreu por meio de Moisés. E agora apareceu a Saulo de Tarso e diz a Saulo de Tarso que Saulo está perseguindo. Como pode ser isso? Porque estava perseguindo a todos os crentes em Cristo, e estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. E quem persegue a igreja de Jesus Cristo, consequentemente, está perseguindo a Cristo, porque Cristo está em sua igreja. E sua igreja é seu corpo místico de crentes. Porque que persiga um destes pequenitos, qualquer que perseguir um destes pequeninos, a quem está perseguindo? A Cristo. E qualquer que der um copo de água fresca a um destes pequeninos, Cristo disse: a mim o fez, e não perderá sua recompensa. No juízo das nações de São Mateus, capítulo 25, quando são julgados os cabritos e julgadas as ovelhas, aos cabritos lhe diz: apartai-vos de mim, fazedores de maldade, apartai-vos de mim, diz, e os lança ao fogo eterno. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Estive na prisão e não me visitaste. E assim continua enumerando inúmeras coisas que eles não fizeram. E então eles dizem: quando te vimos com fome, não te demos de comer, com sede, não te demos de beber. Quando te vimos nu e não te cobrimos, quando te vimos na prisão e não te visitamos. Quando te vimos com alguma dessas necessidades e não te servimos. Vejam. E quando te vimos forasteiro, entonces el rey dirá a los de su derecha. Primeiro le habla a los de la derecha, primeiro fala aos da direita, mas os da esquerda, o que diz? De cierto os digo. Entonces dirá a los de la izquierda:
capítulo 25, versículo 41 em diante de São Mateus. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que todas as vezes que os deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora vejam, que os que não ajudaram os filhos e filhas de Deus, a Igreja de Jesus Cristo em suas diferentes etapas ou eras, tendo a oportunidade de ajudar, perdem a bênção de entrar à vida eterna. Por isso é que encontramos que a Igreja de Jesus Cristo teve necessidades, os membros do corpo místico de Cristo tiveram diferentes necessidades, para que assim também tenham oportunidade, muitas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida, tenham a oportunidade de servir aos escolhidos de Deus e os nomes dessas pessoas permanecerem escritos no livro da vida, não na seção do livro da vida do Cordeiro, porque a essa seção pertencem somente os escolhidos de Deus, mas há outra seção onde há milhões de seres humanos escritos ali, e que nas diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo tiveram a oportunidade de servir aos escolhidos de Deus. E de era em era encontramos que se encontram muitos deles no grupo das virgens fátuas, que são cristãos professantes, mas que não receberam o Espírito Santo e, consequentemente, não receberam o novo nascimento. Mas essas pessoas terão a oportunidade de viver eternamente, porque depois do juízo final sairão para a vida eterna. Serão julgados, mas entrarão à vida eterna. E aqui temos um juízo, o qual é aplicado às nações como nações. E será aplicado neste tempo final. E é aplicado a pessoas também, como indivíduos, neste tempo final. E é aplicado a indivíduos também no juízo final. Porque aí aparecerão os que viveram durante as diferentes eras e serão julgados por Cristo e sua Igreja. A Igreja de Jesus Cristo, desde antes da grande tribulação e desde antes do reino milenial, já terão vida eterna e terão um corpo eterno. Portanto, elas já entrarão, as virgens prudentes, a vida eterna com um corpo eterno, quando receberem a vinda do esposo e entrarem com ele às bodas, e em seguida se feche a porta, já entrarão a vida eterna, terão um corpo novo, serão transformados os vivos em Cristo e ressuscitados os que partiram, e já entrarão a eternidade física também. E agora, vejam vocês, haverá pessoas que seus nomes serão apagados. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de ajudar os escolhidos de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, e não fizeram. Mas muitos também entrarão à vida eterna. Por quê? Porque ajudaram os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, os membros do corpo místico de Cristo. E porquanto o fizeram a estes pequeninos que são os escolhidos de Deus, Cristo disse: a mim o fizestes, e entrarão à vida eterna. Cristo disse: qualquer que der um copo de água fresca, fria, a um destes meus pequeninos, não perderá sua recompensa. E a recompensa de Cristo é
vida eterna. Não há uma recompensa maior que a vida eterna. Agora podemos ver que para este tempo final também haverá, e para este tempo final também haverá pessoas que ajudarão os escolhidos de Deus. Por isso é que nós teremos algumas necessidades, sejam econômicas ou de algum outro tipo, e aparecerão pessoas as quais nos ajudarão. E Deus opera nisso para que essas pessoas recebam a bênção da vida eterna. Talvez alguma outra pessoa poderá dizer que somos nós que estamos nos beneficiando, mas não é assim. Quem está se beneficiando é quem estiver nos ajudando, porque a recompensa de Cristo é a vida eterna. Por isso, quando chegarem esses momentos, vocês permitam que os ajudem, porque estarão permitindo que a bênção de Deus chegue a essas pessoas, para que possam viver eternamente, para que seus nomes não sejam apagados do livro da vida, pois essas pessoas têm seus nomes escritos no livro da vida. Assim que recordem, todas essas pessoas que estarão ajudando a igreja de Jesus Cristo em nossa era serão pessoas como aquelas que ajudaram a igreja de Jesus Cristo nas eras passadas. Portanto, reconheçam que essas pessoas têm seus nomes onde? No livro da vida. E agora, os que recebem a palavra, recebem a mensagem, o creem com toda a sua alma e entram no corpo místico de Cristo, então reconheçam que essas pessoas têm seus nomes escritos na seção do livro da vida do Cordeiro. Agora podemos ver que para este tempo final, a luz do sétimo selo, que é a luz da segunda vinda de Cristo, a luz da manifestação do anjo, que era diferente dos demais, a luz do anjo do pacto, a luz de Jesus Cristo vindo em Espírito Santo manifestado em carne humana, a luz da palavra encarnada estará resplandecendo onde? Na América Latina e no Caribe neste tempo final. E os assentados em trevas e sombra de morte no território latino-americano e caribenho receberão a mesma bênção, a mesma manifestação quando foi a luz manifestada lá em Zebulon e Naftali. Viram a luz manifestada, resplandecendo, e à medida que Jesus Cristo pregava, a luz resplandecia e lhes iluminava a alma e o entendimento. E os escolhidos de Deus desses territórios diziam: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Ou seja, que recebiam a revelação de quem era Jesus Cristo, recebiam a revelação de quem era o Verbo, a palavra, encarnada em um homem daquele tempo chamado Jesus de Nazaré. E agora vejam vocês, foi em um homem desse território onde a luz resplandeceu, a luz da primeira vinda de Cristo, a luz do anjo do Senhor, do anjo do pacto, esteve resplandecendo por meio desse homem chamado Jesus de Nazaré. E resplandeceu em todo o território de Israel. Era o território que tinha a promessa da primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do Verbo encarnado no meio do povo hebreu, como diz São João, capítulo 1, versículo 14, onde diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o conhecemos pelo nome de quê? De quem? De Jesus. Jesus de Nazaré. Nosso amado Salvador. Mas vejam quem era, quem estava dentro daquele corpo de carne. Ele disse, em uma ocasião, Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Lhe diziam: Não tem 50 anos e dizes que viste Abraão?
Ele lhes disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. E como era possível que fosse antes de Abraão e tinha nascido em Belém da Judeia o seu corpo físico? Assim, fazia de 30 a 33 anos? Era possível. Por quê? Porque mesmo que seu corpo físico não estivesse naquele tempo ainda, ele estava em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, chamado Verbo de Deus, chamado o anjo do Senhor, chamado anjo do pacto, o qual libertou o povo hebreu. E agora descobrimos que quem libertou o povo hebreu do Egito foi nosso amado Senhor Jesus Cristo, estando em seu corpo teofânico. E agora descobrimos que quem criou todas as coisas foi nosso amado Senhor Jesus Cristo, estando em seu corpo teofânico. Isso, vejam vocês, o mostra aqui, São João, capítulo 1. Versículo 1 em diante diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, que tudo foi feito por Ele, pelo Verbo, que estava com Deus e era Deus. Ou seja, Deus, em seu corpo teofânico, seu corpo teofânico é chamado o Verbo de Deus. E agora, Deus com seu corpo teofânico é Deus com o Verbo. Deus com seu corpo da sexta dimensão. E Deus, com seu corpo da sexta dimensão, e desde esse corpo criou todas as coisas, falou a existência, toda a criação, cada coisa em seu devido momento. E em seguida o que fez? Diz o versículo 14 de São João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se vestiu de um corpo de carne dessa dimensão, o qual nasceu em Belém da Judeia por meio da Virgem Maria e foi chamado Jesus. Quem estava dentro desse corpo de carne era o Verbo que tinha criado todas as coisas, o Verbo que estava com Deus e era Deus. Era o Deus Todo-Poderoso em seu corpo teofânico, o qual criou um corpo no ventre de Maria, o qual nasceu em Belém da Judeia e no qual habitou o Deus Criador dos céus e da terra. Diz Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis o mesmo Senhor, porque o mesmo Senhor, vamos ver. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Era Deus conosco na forma de um homem, na forma de um profeta. São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi visto dos anjos, foi recebido em glória e pregado aos gentios. A pregação do Evangelho da Graça, o que revela é a vinda de Deus, do Verbo encarnado no véu de carne chamado Jesus. Isso é a primeira vinda de Cristo. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Verbo, da palavra, encarnada em um homem. E isso é a segunda vinda de Cristo também. A vinda do Verbo, do anjo do pacto, da palavra, encarnada em um homem deste tempo final. Que é o anjo do Senhor Jesus Cristo,
no qual estará manifestado o verbo, a palavra, Cristo em Espírito Santo, realizando sua obra correspondente ao último dia e resplandecendo no último dia na América Latina e no Caribe, para resplandecer também no mundo inteiro. Resplandecerá no meio do povo hebreu, porque o povo hebreu tem a promessa que resplandecerá o sol de justiça a eles também. E isso é a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo vindo, manifestado em um véu de carne deste tempo final. Mas esse véu de carne não é o Senhor Jesus Cristo, tampouco é o profeta Moisés e tampouco é o profeta Elias. Esse véu de carne chamado anjo de Jesus Cristo é um homem deste tempo, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Ou seja, que o Senhor é o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, mas o véu de carne não é o Senhor. Ele é somente o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, foi que quando João quis adorá-lo, ele não lhe permitiu, não aceitou essa adoração. Porque ele é um profeta, um conservo de todos os profetas, um conservo de João. Portanto, ele não receberá adoração, ele não aceitará. Adora a Deus, disse o anjo ao apóstolo São João em duas ocasiões. Isto é porque o Pai se requer que seja adorado em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Porque tais adoradores o Pai busca que o adorem. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo no tempo onde a luz do sétimo selo está resplandecendo na América Latina e no Caribe. E os assentados em trevas e sombra de morte na América Latina e no Caribe, luz está lhes resplandecendo para nos iluminar o entendimento em nossa alma e em nosso espírito e em todo o nosso ser. E assim poder ver o cumprimento da vinda do anjo que era diferente dos demais, velado em carne humana e revelado através de carne humana neste último dia. Possamos ver a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, vinda em carne humana no último dia. Possamos ver ao anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo e Espírito Santo, o verbo, a palavra encarnada em um homem neste tempo final, como a luz do sétimo selo resplandecendo. Cristo é a luz do sétimo selo resplandecendo por meio de carne humana em seu anjo mensageiro para iluminar todo o sétimo milênio e todo ser humano que vive neste planeta Terra neste tempo e todos os que viverão durante o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora? Quem são e onde estão os que estariam vendo no último dia a luz do sétimo selo resplandecendo? Aqui estamos. Estamos vendo a luz do sétimo selo resplandecendo na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e na dispensação do reino. E no último dia, ou seja, o sétimo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Que as bênçãos
do sétimo selo, resplandecendo com sua luz, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve os que faltam por serem chamados e recolhidos, os escolhidos que faltam sejam chamados e recolhidos e se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós os que vivemos sejamos transformados e todos com o corpo eterno. Depois de estar de 30 a 40 dias aqui nesse corpo, sejamos levados a ser das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e os que, por meio desta conferência gravada em vídeo, verão e escutarão esta conferência, que as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e passem todos muito boa tarde. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião, dando graças ao nosso amado Senhor Jesus Cristo pela luz do sétimo selo resplandecendo na América Latina e no Caribe entre nós neste último dia na era da Pedra Angular. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue abençoando a todos.